Bom dia, boa tarde, boa noite. A todos os que estão chegando, sejam muito bem-vindos. E os que estão retornando, bem-vindos de volta. Eu sou a Tia Lu e esse aqui é o nosso espaço de leitura compartilhada e bate-papo. E aí, qual é a boa de hoje? Olá, pessoa querida que está aqui me dando a honra de compartilhar mais esse momento de leitura, de bate-papo, de conversa, de troca de ideias. A boa de hoje é o livro Uma Breve História da Filosofia, de Nigel Warburton, que é esse livro que traz pequenas pérolas de filosofia, cada capítulo é um pensador, e a gente vai assim conhecendo um pouco mais de todos os pensadores, ou de muitos pensadores, todos é muita coisa, né? São 40 capítulos, não dá para ser todos, mas de muitos pensadores aí, para a gente poder se aprofundar em algum que a gente possa ter simpatizado mais com as ideias, né? Então é isso, a gente vai começar a leitura de hoje com um capítulo de John Stuart Mill, Espaço para Crescer. Se você gosta desse tipo de leitura, já sabe, né? Você dá aquele gostei no vídeo, e aí esse vídeo vai ser espalhado. E também manda para alguém que goste de filosofia para conhecer aqui o projeto do canal. E se você gosta de leitura em geral, de vários assuntos, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Ontem não, anteontem, né? Eu falei sobre ter quase 800, não, gente, estou maluca, são quase 900 pessoas já. Estamos quase chegando a 1.000 inscritos na nossa família de leitores aqui, tá bom? Eu vou dizer para vocês que pode ser que haja algumas intervenções incidentais aqui de cachorrinhos no vídeo. Estamos com cachorrinhos novos na casa, então eles às vezes, né, querem aparecer também. Então, bora para nossa leitura. Lembrando que esse livro eu tenho o físico, mas ele existe também na versão Kindle na Amazon, se você quiser. Então, por isso não temos tela de leitura. Temos o livro e vamos em frente. Imagine que você tenha vivido distante de outras crianças durante a maior parte de sua infância. Eu também estou um pouco gripada, tá? Só para dizer que pode ser uma tossidinha, essa voz meio anasalada, mas também não tem problema nenhum. Em vez de passar o tempo brincando, você aprenderia grego e álgebra com um professor particular ou se envolveria em conversas com adultos extremamente inteligentes. O que você teria se tornado? Isso foi mais ou menos o que aconteceu com John Stuart Mill, que viveu de 1806 até 1873. Ele foi um experimento educacional. Nossa, que barra, hein? Seu pai, James Mill, amigo de Jeremy Bentham, tinha a mesma visão de Locke de que a mente das crianças era vazia, como um quadro em branco. James Mill estava convencido de que se criasse uma criança da maneira correta, haveria uma boa chance de ela se tornar um gênio. Por isso, James ensinou seu filho John em casa, garantindo que o menino não perdesse tempo brincando ou aprendendo maus hábitos. Contudo, não se tratava apenas de transmitir conteúdos para aprovação em provas, muito menos de uma memorização forçada ou algo desse tipo. James ensinou John a usar o método de questionamento socrático, encorajando o filho a explorar as ideias que aprendia, em vez de simplesmente repeti-las. O impressionante resultado foi que, aos 3 anos de idade, John já estudava grego antigo. Aos 6, escrevera uma história de Roma e aos 7 já entendia os diálogos de Platão na língua original. Aos 8, começou a aprender latim. Aos 12, tinha um conhecimento abrangente de história, economia e política, conseguia resolver equações matemáticas e demonstrava um interesse apaixonado e sofisticado por ciência. Ele era um prodígio. Aos 20 anos, já era um dos pensadores mais brilhantes de sua era, embora jamais tenha de fato superado sua estranha infância e permanecido solitário e um pouco distante durante toda a vida. No entanto, ele se tornou um tipo de gênio. Isso quer dizer que o experimento do pai funcionara. Mill tornou-se um ativista contra a injustiça, um dos primeiros feministas. Ele foi preso por fomentar o controle de natalidade. Político, jornalista e um grande filósofo, talvez o maior filósofo do século XIX. Mill foi criado como um utilitarista e a influência de Bentham era imensa. A família Mill passava todo o verão na casa de campo de Bentham, em Surrey. Mas, embora Mill concordasse com Bentham que a ação correta é sempre aquela que produz a maior felicidade,
Ele passou a acreditar que a explicação de felicidade como prazer dada por seu professor era muito grosseira. Então, o jovem desenvolveu sua própria versão da teoria, uma versão que distinguia os prazeres mais elevados dos menos elevados. Se houvesse uma escolha, seria melhor ser um porco feliz chafurdando na lama e enfiando a cara no coxo ou um ser humano infeliz? Mill pensava que era óbvio que escolheríamos ser um humano infeliz em vez de um porco feliz. Mas isso vai contra o pensamento de Bentham. Lembre-se de que Bentham dizia que tudo o que importa são as experiências prazerosas, independentemente de como são produzidas. Mill, por outro lado, achava que podemos ter diferentes tipos de prazer e que alguns são muito melhores que outros, tão melhores que nenhuma quantidade de prazer inferior jamais será equiparável à menor quantidade de prazer superior. Os prazeres inferiores, como aqueles que os animais podem experimentar, jamais seriam um desafio aos prazeres superiores intelectuais, como ler um livro ou ouvir um concerto. Mill foi mais além e disse que seria melhor ser um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito. Isso porque o filósofo Sócrates foi capaz de obter prazeres muito mais sutis pelo pensamento do que um tolo jamais conseguiria obter. Por que acreditar em Mill? Sua resposta era de que quem experimentasse tanto prazeres superiores quanto inferiores preferiria os superiores. Um porco não pode ler ou escutar música clássica, então sua opinião sobre isso não valeria. Se um porco pudesse ler, ele preferiria ler a rolar na lama. Isso é o que Mill pensava. No entanto, algumas pessoas apontaram que ele supunha que todos fossem iguais a ele, ou seja, preferiam ler a rolar na lama. Pior ainda, logo que Mill apresentou as diferentes qualidades de felicidade superior e inferior, assim como as diferentes qualidades, ficou muito mais difícil perceber como poderíamos calcular o que fazer. Uma das grandes virtudes da abordagem de Bentham foi sua simplicidade, com todos os tipos de prazer e dor avaliados na mesma moeda. Mill não apresenta nenhuma maneira de calcular uma taxa de câmbio entre as diferentes ocorrências de prazeres superiores e inferiores. Mill aplicava seu pensamento utilitarista a todos os aspectos da vida. Ele pensava que os seres humanos se pareciam um pouco com as árvores. Se não damos à árvore o espaço necessário para ela se desenvolver, ela será fraca e retorcida. Todavia, na posição correta, ela pode realizar todo o seu potencial, atingindo uma altura e uma extensão consideráveis. De maneira semelhante, nas circunstâncias corretas, os seres humanos prosperam, e isso gera boas consequências não só para os indivíduos em questão, mas também para toda a sociedade. A felicidade é maximizada. Em 1859, Mill publicou um livro curto, porém inspirador, defendendo sua visão de dar às pessoas o espaço que julgam ser conveniente para se desenvolverem era a melhor maneira de organizar a sociedade. Esse livro chama-se Sobre a Liberdade e ainda hoje é amplamente lido. Então já anota aí, Sobre a Liberdade, de Mill, John Stuart Mill. Paternalismo, termo originado da palavra pater, que significa pai, significa forçar alguém a fazer algo para o seu próprio bem, embora pudesse igualmente se chamar maternalismo para mater, palavra latina para mãe. Se quando criança você foi forçado a comer vegetais, entenderá muito bem esse conceito. Comer vegetais não transforma ninguém em uma pessoa boa, mas seus pais insistem que é preciso comê-los para o seu próprio bem. Mill acreditava que não havia nenhum problema com paternalismo quando direcionado às crianças. Elas precisam ser protegidas de si próprias e ter seu comportamento controlado de várias maneiras. Contudo, o paternalismo direcionado aos adultos em uma sociedade civilizada era inaceitável. A única justificativa para isso era se um adulto corresse o risco de prejudicar alguém com suas próprias ações ou se tivesse sérios problemas psiquiátricos. A mensagem de Mill era simples e ficou conhecido como o princípio do dano.
Todo adulto deveria ser livre para viver como quiser, desde que ninguém seja prejudicado no processo. Eu acho uma teoria bem interessante e satisfatória, viu? Trata-se de uma ideia desafiadora para a Inglaterra vitoriana, obviamente. Ideia desafiadora para a cabeça de muitas pessoas hoje em dia. Quando muitas pessoas supunham que parte do papel do governo era impor bons valores morais às pessoas. Mill discordava. Ele acreditava que a maior felicidade viria dos indivíduos que tivessem uma maior liberdade na forma de se comportar. E não era só o fato de o governo dizer às pessoas o que fazer que preocupava Mill. Ele odiava o que chamou de tirania da maioria, a forma de as pressões sociais evitarem que a maioria faça o que quer fazer ou se torne o que quer se tornar. Os outros até pensam que sabem o que nos torna felizes e, de modo geral, estão errados. Nós sabemos melhor do que ninguém o que queremos fazer de nossa vida. E mesmo que não saibamos, pensava Mill, é melhor que cometamos os próprios erros do que sermos forçados a nos adaptar a um modo de vida. Isso está em consonância com o utilitarismo, pois Mill acreditava que aumentar a liberdade individual gera uma felicidade maior para todos do que se essa liberdade for limitada. Os gênios, de acordo com Mill, que era o próprio gênio, precisam ter mais liberdade do que todos nós para se desenvolverem. Eles raramente correspondem às expectativas da sociedade em relação ao seu modo de comportamento e costumam parecer excêntricos. Todos nós perdemos quando o desenvolvimento deles é tolhido, pois nesse caso não contribuem para a sociedade tal como fariam se fossem mais livres. Portanto, se quisermos atingir o maior nível possível de felicidade, precisamos não interferir na vida dos gênios, a não ser que, obviamente, eles corram o risco de prejudicar os outros com as próprias ações. Considerar o que eles fazem como algo ofensivo não é motivo para evitar que se comportem de determinado modo. Mill deixou isso bem claro. Ofender não deve ser confundido com fazer o mal. A abordagem de Mill teve algumas consequências perturbadoras. Imagine um homem sem família que decida beber 2 garrafas de vodka todas as noites. É fácil perceber que ele está se matando aos poucos pela bebida. A lei deveria interferir nesse caso? Não, dizia Mill, não até que ele corra o risco de prejudicar o próximo. Podemos conversar com ele, tentar convencê-lo de que ele está se destruindo, porém jamais devemos forçá-lo a mudar seus modos. Tampouco deve o governo evitar que ele consuma a própria vida. É a livre escolha dele. Não seria livre escolha se ele precisasse cuidar de uma criança, mas como ninguém depende dele, ele pode fazer o que quiser. Além da liberdade no modo de vida, Mill acreditava que era vital que todos tivessem liberdade para pensar e falar o que quisessem. Ele sentia que a discussão aberta era um grande benefício para a sociedade, porque forçava as pessoas a pensar arduamente sobre aquilo em que acreditavam. Se não tivermos nossas visões contestadas por visões opostas, provavelmente acabaremos sustentando-as como dogmas mortos, prejuízos que, na verdade, não podemos defender. Mill defendia a liberdade de expressão, tendo como limite o ponto em que incita a violência. Acreditava que um jornalista deveria ser livre para escrever um editorial no qual declarasse que os produtores de milho fazem com que os pobres passem fome. Todavia, se ele levantasse uma placa com as mesmas palavras na entrada da casa de um fabricante de milho, diante de uma multidão enfurecida, seria um incitamento à violência, algo proibido pelo princípio do dano de Mill. Muitas pessoas discordavam dele. Algumas pensavam que sua abordagem à liberdade era centrada demais na ideia de que o importante é que os indivíduos sentem em relação às suas próprias vidas, algo muito mais individualista, por exemplo, que o conceito de liberdade de Rousseau, que a gente viu lá no episódio 18. Outros acreditavam que ele abria as portas para uma sociedade pessimista que arruinaria para sempre a moral. James Fitzjames Stephen, contemporâneo de Mill,
Defendia que muitas pessoas deviam ser forçadas a um caminho estreito e não deviam ter muitas escolhas sobre o modo como viviam, pois muitas delas, dada a liberdade de ação, acabariam tomando decisões ruins e autodestrutivas. Uma área na qual Mill era particularmente radical na sua época era o feminismo. Na Inglaterra do século XIX, as mulheres casadas não podiam ter propriedades e tinham pouquíssima proteção contra a violência e estupro pelos maridos. Mill defendeu a sujeição das mulheres, em 1869, que os sexos deveriam ser tratados igualmente, tanto no direito quanto na sociedade de modo geral. Algumas pessoas que o cercavam diziam que as mulheres eram naturalmente inferiores aos homens. Ele questionava como era possível afirmar isso quando as mulheres quase sempre foram proibidas de atingir todo o seu potencial. Verdade. Elas eram mantidas afastadas da educação superior e de muitas profissões. Acima de tudo, Mill queria uma maior igualdade entre os sexos. O casamento deveria ser uma relação de amizade entre iguais, dizia ele. Seu próprio casamento com a viúva Harriet Taylor, que aconteceu tardiamente na vida dos dois, era uma relação desse tipo e gerou muita felicidade. O meu também. Eles eram amigos íntimos e talvez até amantes quando o primeiro marido dela ainda estava vivo. Mas Mill teve de esperar até 1851 para ser o segundo. Nesse caso não é parecido com o nosso caso, mas de sermos amigos íntimos, somos. Ela o ajudou a escrever tanto sobre a liberdade quanto a sujeição das mulheres, embora infelizmente tenha morrido antes dos dois serem publicados. Sobre a liberdade foi publicado pela primeira vez em 1859. No mesmo ano surgiu outro livro ainda mais importante, A Origem das Espécies, de Charles Darwin, que é o nosso próximo capítulo. A cachorra resolveu se manifestar bem no finalzinho, ainda bem, né? Então é isso. A gente no próximo capítulo, na próxima semana, vai de Charles Darwin. E vamos ver aqui, design não inteligente. E aí, você tá gostando? Espero que você esteja gostando. Aqui em cima, ó. Aqui em cima, tô doida, não sei mais de apontar. Tem uma playlist com todos os trechos que a gente já leu desse livro. E se você quiser dar uma repassada lá, ou mandar para alguém que gosta de filosofia. Tenho certeza que a pessoa vai gostar. Tá bom? E assim a gente vai encerrando com a brincadeira de briguinha das cachorras. Espero que vocês fiquem bem, cuidem-se bem. Paz e luz, um grande beijo. Até a próxima. E tchau. Tchau, com briguinha de cachorro. Ainda bem que foi no finalzinho. Assim não atrapalhou nossa leitura. Tá vendo? Elas manjam.